Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre um tema que todos nós enfrentamos em algum momento, a motivação. Por que ela parece tão fácil de perder e tão difícil de manter? Vamos mergulhar fundo nisso e entender como podemos driblar essas dificuldades para nos mantermos motivados, independentemente dos desafios. Se você está sempre buscando maneiras de se sentir mais motivado, fica comigo até o final. Antes de começarmos, já aproveita e dá aquele like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vamos juntos entender como a motivação funciona e como podemos manter o foco nos nossos objetivos, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Vamos começar falando sobre a dificuldade de manter a motivação. A motivação é efêmera, ou seja, ela pode sumir com a mesma facilidade com que aparece. Muitas vezes, começamos algo com um gás total, cheios de energia, mas, com o tempo, essa chama vai apagando. Por que isso acontece? A verdade é que a motivação não é um sentimento estável. Ela funciona de maneira cíclica, como uma onda que sobe e desce, o que significa que ela não pode ser mantida no mesmo nível o tempo todo. Isso ocorre porque a motivação está profundamente conectada a fatores externos e internos. Por exemplo, o ambiente em que você está inserido pode influenciar diretamente sua energia para realizar uma tarefa. Ambientes desorganizados ou estressantes tendem a drenar a motivação, enquanto espaços bem estruturados e tranquilos podem estimulá-la. Além disso, as emoções diárias desempenham um papel enorme. Um dia cheio de desafios emocionais pode fazer com que seu nível de motivação caia, enquanto momentos de alegria ou conquistas podem aumentá-lo. Outro fator importante é o cansaço físico. Às vezes, estamos tão exaustos fisicamente que, mesmo que mentalmente estejamos motivados, o corpo simplesmente não acompanha. E essa oscilação é perfeitamente normal. Ninguém consegue estar 100% motivado o tempo todo, e esperar isso de si mesmo é uma armadilha que só leva à frustração. Por isso, é essencial reconhecer que, em vez de se culpar por perder a motivação em certos momentos, o foco deve ser em como você pode lidar com essa oscilação. Talvez criar rotinas de descanso, cuidar da saúde mental e física e até ajustar expectativas sejam formas de navegar melhor por esses altos e baixos. Agora, me diz, você já se pegou nesse ciclo de empolgação inicial em um projeto, mas com o passar do tempo, perdeu o ânimo? Como você lida com isso quando acontece? Agora, um ponto importante: muitos de nós temos uma definição limitada sobre o que é motivação. Geralmente, a enxergamos como um motivo para a ação, e embora isso seja parcialmente verdade, essa visão é superficial. O motivo para começar algo é importante, mas não é suficiente para sustentar o esforço a longo prazo. A questão central é que a motivação é um recurso que se esgota com o tempo, especialmente se não for cultivada. Imagine que a motivação seja como o combustível de um carro. Você pode ter o tanque cheio no início de uma jornada, mas se não reabastecer ao longo do caminho, eventualmente ficará sem energia. É nesse ponto que muitos de nós enfrentamos o problema. Encontramos aquele motivo inicial para agir, seja um desejo de alcançar algo ou evitar uma situação indesejada, mas ao longo do tempo, esse motivo perde força e a motivação desaparece. O que é necessário, então, é entender que a motivação precisa ser alimentada diariamente. Assim como precisamos de comida para nutrir o corpo, precisamos de estímulos, hábitos e objetivos que mantenham nossa motivação viva. Essa nutrição pode vir de diversas formas. Pequenos progressos, recompensas por etapas alcançadas, revisitar o porquê inicial e, às vezes, até ajustar os objetivos à medida que avançamos. Também é crucial entender que a motivação não é apenas um estado mental, mas um resultado de ações constantes. É preciso criar rotinas que ajudem a manter o foco e o entusiasmo, mesmo quando o motivo original não parece tão forte. Por exemplo, pessoas que conseguem manter uma rotina de exercícios não dependem apenas do desejo de emagrecer ou ficar em forma. Elas constroem um sistema de suporte, seja com recompensas após os treinos, metas progressivas ou apoio de amigos e treinadores.
Tudo isso contribui para que a motivação seja renovada constantemente, transformando-a em algo que vai além do simples motivo inicial. Então, a questão aqui é: como você alimenta sua motivação? Você tem hábitos diários que te ajudam a seguir em frente, mesmo quando o motivo inicial perde força? Se não, talvez seja a hora de pensar em formas de reabastecer esse tanque emocional e mental de maneira contínua. Outro erro comum que muitos de nós cometemos é depositar expectativas exageradas nos resultados. É natural acreditar que, se estamos fazendo o esforço, o sucesso será o próximo passo lógico. Acreditamos que basta agir, seguir um plano ou fazer as escolhas certas para que os resultados positivos sejam garantidos. No entanto, essa visão ignora a realidade da vida, onde fatores externos, imprevistos e até mesmo nossas próprias limitações podem influenciar os desfechos. O problema surge quando associamos diretamente a nossa motivação ao sucesso imediato. Quando os resultados não aparecem no tempo esperado, a frustração toma conta e a motivação desaparece. Essa expectativa irrealista muitas vezes nos leva a acreditar que todo esforço que não traz o retorno desejado é um fracasso. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Nem sempre o resultado imediato reflete o valor da ação, porque o progresso, em muitas áreas da vida, é um processo que se constrói gradualmente. Esperar que cada ação leve a um sucesso instantâneo é uma receita para desilusão e desmotivação. A grande sacada aqui é aprender a agir sem focar nos resultados imediatos. Isso não significa que devemos ignorar os objetivos ou agir sem direção, mas sim que devemos ajustar nossas expectativas e valorizar a jornada. A verdadeira motivação vem da experiência diária, das pequenas vitórias, dos desafios superados e do aprendizado contínuo. Quando estamos totalmente focados no resultado final, perdemos a oportunidade de apreciar os ganhos que acontecem no meio do caminho, o que, ironicamente, são muitas vezes os mais significativos. É aqui que entra a mentalidade de crescimento, valorizar o processo em si. O simples ato de tentar, de se empenhar, já é uma forma de progresso. Quando mudamos nossa mentalidade para apreciar cada etapa, a motivação não se esvai tão facilmente, pois estamos menos preocupados com o resultado e mais conectados com o aprendizado e o desenvolvimento. Por exemplo, pense em alguém que está tentando aprender um novo idioma. Se essa pessoa está focada apenas em falar fluentemente no menor tempo possível, a frustração vai aparecer rapidamente, pois o aprendizado de um idioma é lento e cheio de erros. Agora, se essa pessoa passa a valorizar cada novo vocabulário aprendido, cada pequena frase que consegue formar, a motivação se mantém viva, pois há progresso constante, mesmo que o domínio completo do idioma ainda esteja distante. Agora, pense na sua própria experiência. Qual foi a última vez que você ficou frustrado por não atingir um objetivo? Talvez, ao olhar para essa situação de outra perspectiva, você consiga perceber que o que importava não era tanto o resultado final, mas sim o quanto você cresceu e aprendeu ao longo do caminho. O que você tirou dessa jornada que poderia ser usado para alimentar sua motivação em desafios futuros? Um exemplo clássico de fracasso não intencional é quando alguém segue à risca todas as etapas de um plano, faz tudo conforme as regras, mas ainda assim, o resultado esperado não vem. Isso é algo que ocorre com frequência, seja na vida pessoal, profissional ou em competições. Pense nos inúmeros empreendedores que dedicam anos de suas vidas ao seu negócio, seguindo conselhos de especialistas, aplicando estratégias comprovadas e, mesmo assim, suas empresas acabam falindo. Ou nos atletas que treinam intensamente durante anos, com foco total, disciplina exemplar e, no dia da competição, não alcançam o pódio. Esses exemplos mostram que o fracasso não é um reflexo direto de incompetência ou falta de esforço, mas, muitas vezes, uma parte natural e inevitável do processo de crescimento e aprendizado. A ideia de que o fracasso é sempre resultado de algo que fizemos de errado está profundamente enraizada em nossa cultura. Somos ensinados, desde cedo, que sucesso é sinônimo de fazer tudo certo e que o fracasso só acontece quando cometemos erros. Mas isso é uma visão limitada e injusta. A realidade é muito mais complexa, nem sempre o fracasso é consequência de decisões equivocadas.
Existem inúmeras variáveis que não podemos controlar, desde o estado da economia até questões imprevistas no mercado ou até a própria sorte. O fracasso pode ser simplesmente o resultado de circunstâncias que estão além do nosso controle. O ponto mais importante a se tirar disso é que falhar não significa que o esforço foi em vão. Na verdade, os maiores aprendizados muitas vezes vêm dos fracassos. Quando algo não dá certo, temos a oportunidade de analisar o que aconteceu, entender o que pode ser ajustado e seguir em frente com mais sabedoria. Grandes histórias de sucesso muitas vezes são precedidas por múltiplos fracassos. Pense em nomes como Thomas Edison, que tentou inúmeras vezes antes de inventar a lâmpada, ou Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa antes de voltar e transformá-la em um gigante da tecnologia. Agora, aqui está a questão desafiadora. O que você faria se soubesse que, mesmo fazendo tudo certo, ainda assim poderia falhar? Para muitos, a ideia de falhar, mesmo com total dedicação, é desanimadora. Mas se você aceitar que o fracasso faz parte do processo e não é um reflexo de sua capacidade, você vai encará-lo de uma maneira diferente. A chave é aprender a desvincular o fracasso do sentimento de derrota pessoal. Falhar não significa que você é incapaz ou insuficiente, significa apenas que essa tentativa, naquele contexto, não foi bem-sucedida. Se soubéssemos desde o início que o fracasso faz parte do caminho, talvez seríamos mais ousados. Talvez arriscássemos mais, sabendo que cada tentativa nos aproxima do aprendizado. Essa mentalidade de crescimento nos permite ver o fracasso como um trampolim, não como um beco sem saída. Então, a pergunta que realmente importa é: como você lida com o fracasso? Você aprende com ele ou deixa que ele defina seu valor? E aí entra um ponto crucial: a alegria nos objetivos. Esse é um aspecto muitas vezes negligenciado quando falamos sobre motivação. Muitas vezes, somos levados a perseguir metas que, na superfície, parecem recompensadoras, mas que, no fundo, não nos trazem felicidade genuína. Isso acontece porque estamos, muitas vezes, mais focados em alcançar recompensas externas, como dinheiro, status ou aprovação social, do que em encontrar satisfação e propósito no que estamos fazendo. O problema é que, quando nossos objetivos são motivados apenas por recompensas materiais, a motivação tende a ser frágil e passageira. E com isso, acabamos sentindo mais estresse do que realização. Quando estamos engajados em algo que nos traz alegria, a motivação deixa de ser uma batalha. Ela flui naturalmente, porque estamos movidos por um propósito intrínseco, uma satisfação que vai além das recompensas materiais. Pense nas vezes em que você se dedicou a algo apenas pelo prazer de fazê-lo, seja um hobby, um projeto criativo ou até uma atividade simples, como cozinhar ou cuidar de um jardim. Nesses momentos, o esforço parecia leve, quase prazeroso, porque você estava genuinamente envolvido no processo, não apenas correndo atrás de um resultado específico. Esse é o ponto-chave: a verdadeira motivação vem de dentro. Ela é alimentada pelo prazer de estar em sintonia com algo que faz sentido para você, algo que ressoa com seus valores e paixões. Por outro lado, quando os objetivos são impostos por expectativas externas, como a busca incessante por sucesso financeiro ou reconhecimento social, a motivação se torna uma tarefa árdua. O prazer é substituído pela pressão, e isso mina nossa energia. Muitos de nós nos encontramos nessa situação, perseguindo metas que, em teoria, deveriam nos trazer felicidade, mas que na prática só adicionam mais estresse e ansiedade às nossas vidas. É como subir uma montanha com a expectativa de encontrar algo incrível no topo, mas, quando chegamos lá, percebemos que a vista não era o que esperávamos. E o pior, o esforço de subir já drenou toda a nossa energia. Isso acontece quando os nossos objetivos não estão alinhados com o que realmente nos faz feliz. Portanto, a pergunta essencial que precisamos nos fazer é: meus objetivos estão realmente me trazendo alegria ou apenas estresse? Se a resposta for estresse, talvez seja a hora de repensar suas metas. Pergunte-se o que realmente te move, o que te traz felicidade genuína. O que te faz perder a noção do tempo quando você está fazendo? Essas são as pistas que indicam o caminho para objetivos que, além de alcançáveis, também são sustentáveis em termos de motivação.
Buscar objetivos que tragam alegria não significa abandonar ambições ou recompensas materiais, mas sim encontrar um equilíbrio. Quando o propósito está claro, quando a atividade em si é prazerosa, os desafios inevitáveis se tornam mais suportáveis e a jornada mais recompensadora. A motivação, nesses casos, é renovada continuamente, porque você não está correndo atrás apenas de resultados, mas vivendo um processo que faz sentido para você. Outro bloqueio que muitos enfrentam e nem percebem vem do histórico familiar. As experiências e influências que absorvemos na infância moldam profundamente a maneira como enxergamos a vida, o que acreditamos ser capazes de alcançar e até como lidamos com os desafios. Desde pequenos, somos expostos a uma série de mensagens e comportamentos que, muitas vezes, incorporamos sem perceber. E essas mensagens podem se manifestar como culpas e bloqueios emocionais que impactam diretamente nossa capacidade de manter a motivação. Muitas vezes, essas influências familiares vêm disfarçadas de proteção ou preocupação. Frases como "isso é muito difícil", "você não vai conseguir" ou "não seja tão ambicioso" podem parecer, à primeira vista, um conselho cuidadoso para evitar frustrações, mas, na verdade, podem criar barreiras mentais. Esses pequenos comentários, repetidos ao longo dos anos, acabam ecoando em nossas mentes, especialmente em momentos de desafio. E o que é ainda mais impactante é que, com o tempo, essas vozes externas se tornam nossas próprias crenças. Pense em quantas vezes você se sentiu bloqueado ou incapaz de seguir em frente com um projeto ou objetivo importante. Você pode estar pronto para dar o próximo passo, mas aquela voz interna, que muitas vezes é uma repetição da voz dos seus pais, avós ou figuras importantes da sua infância, sussurra: "e se você falhar?" Ou "não se arrisque tanto." Esses pensamentos podem minar a motivação antes mesmo de você começar, criando uma barreira invisível que, de forma sutil, te impede de avançar. Esses bloqueios emocionais criados pelo histórico familiar podem ser especialmente poderosos porque, na maioria das vezes, não estamos conscientes deles. São crenças e medos enraizados que carregamos por tanto tempo que se tornam parte da nossa identidade. Muitas pessoas crescem acreditando que não são suficientemente boas, que não merecem o sucesso ou que não têm a capacidade de realizar grandes coisas. E, no fundo, essa mentalidade é uma herança de padrões familiares, transmitidos de geração em geração. Um exemplo comum é o impacto da visão dos pais sobre dinheiro e sucesso. Se você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo ou que pessoas ricas são gananciosas, pode desenvolver uma resistência inconsciente a buscar prosperidade, mesmo que racionalmente você deseje sucesso financeiro. Da mesma forma, se você cresceu num ambiente em que o fracasso era sinônimo de vergonha, é possível que desenvolva um medo excessivo de falhar, que pode paralisar sua motivação e impedir que você se arrisque. Então, é fundamental perguntar a si mesmo: como está sua relação com essas crenças familiares? Você já identificou algum bloqueio emocional que possa estar te impedindo de seguir em frente? Isso pode ser um processo desafiador, mas reconhecer essas crenças é o primeiro passo para superá-las. Muitas vezes, elas estão tão profundamente enraizadas que se manifestam em formas sutis de autossabotagem, procrastinação, medo de começar algo novo, abandono de projetos pela metade. Uma maneira prática de lidar com isso é questionar a validade dessas crenças. Pergunte-se: essa crença realmente faz sentido? O que meus pais ou avós acreditavam sobre sucesso ou fracasso precisa, necessariamente, ser minha verdade? À medida que você vai tomando consciência desses padrões, pode começar a substituí-los por crenças mais saudáveis e fortalecedoras. Além disso, a terapia ou processos de autoconhecimento, como a meditação e a reflexão, podem ser ferramentas poderosas para lidar com essas questões. Quando nos permitimos explorar esses bloqueios emocionais, abrimos espaço para uma motivação mais genuína e alinhada com quem realmente somos, e não com aquilo que herdamos inconscientemente. E para manter a motivação, é essencial monitorar o progresso de forma constante e consciente. Muitas vezes, ficamos tão obcecados com a meta final ou com os grandes marcos que esquecemos de valorizar as pequenas conquistas diárias. Focar nas falhas ou nos erros é uma tendência comum,
principalmente porque o cérebro humano tem uma inclinação natural para prestar mais atenção ao negativo do que ao positivo, um mecanismo evolutivo que nos ajuda a evitar perigos. No entanto, essa abordagem pode ser extremamente prejudicial quando o assunto é motivação, porque nos coloca em um ciclo de autocrítica e frustração. Ao invés de cair na armadilha de focar no que não deu certo, o segredo está em observar as pequenas vitórias, aquelas que muitas vezes passam despercebidas. Cada passo adiante, por menor que seja, é um sinal de progresso e merece ser reconhecido. Isso não significa que devemos ignorar os erros ou as falhas, mas sim que precisamos equilibrar a balança, dando a devida atenção ao que está funcionando. Quando celebramos pequenas vitórias, enviamos ao nosso cérebro uma mensagem positiva de que estamos no caminho certo, reforçando o comportamento de continuidade e resiliência. Imagine que você está trabalhando em um projeto longo e complexo. Pode ser frustrante quando, após semanas de esforço, você ainda não atingiu o objetivo final. Mas, se você parar e observar o progresso feito, uma habilidade aprendida, uma parte concluída ou mesmo o simples fato de estar mais organizado, perceberá que cada uma dessas conquistas é um avanço que te aproxima do seu objetivo. Esse reconhecimento ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, que nos dá aquela sensação de satisfação e prazer, reforçando o desejo de continuar. Esse processo de monitorar o progresso e celebrar pequenas vitórias também ajuda a reduzir a ansiedade associada à realização de grandes metas. Quando tudo parece muito distante ou complicado, dividir o caminho em partes menores e reconhecer cada etapa nos faz sentir que o objetivo é mais acessível. Pequenas vitórias, como completar uma tarefa simples ou aprender algo novo, funcionam como degraus que nos levam adiante. E, ao celebrar esses degraus, transformamos o caminho em algo menos pesado e mais recompensador. Muitas vezes, as pequenas vitórias são tão sutis que nem percebemos seu impacto. Por exemplo, conseguir acordar no horário todos os dias durante uma semana ou resistir a uma tentação que normalmente atrapalharia sua produtividade são conquistas que merecem ser reconhecidas. Se você só prestar atenção às falhas ou ao que ainda não foi feito, a jornada se torna opressora e a motivação começa a diminuir. Mas, ao reconhecer até as menores realizações, você transforma o processo de crescimento em algo tangível e contínuo. E aqui surge uma pergunta essencial: qual foi a última pequena vitória que você celebrou? Muitas vezes, estamos tão focados no que falta fazer que esquecemos de reconhecer o que já conquistamos. O ato de celebrar pequenas vitórias é mais do que um simples tapinha nas costas, é uma prática de autocompaixão e reconhecimento de esforço. Essas pequenas celebrações podem ser algo simples, como parar por um momento para se elogiar ou compartilhar sua conquista com alguém próximo. O importante é que esse reconhecimento exista, porque ele alimenta sua motivação de maneira profunda e duradoura. Uma ideia prática é adotar uma rotina de reflexão sobre o progresso. No final de cada semana, pergunte-se: o que eu fiz esta semana que me aproximou dos meus objetivos? Isso não precisa ser algo grandioso, pode ser uma simples tarefa completada, uma habilidade aprimorada ou um obstáculo superado. Ao se concentrar nessas pequenas vitórias, você mantém o ciclo de motivação vivo, criando uma sensação contínua de realização e fortalecendo sua resiliência para continuar. Então, da próxima vez que estiver se sentindo desmotivado ou sobrecarregado, faça uma pausa e pense nas pequenas vitórias que já alcançou. O que você conquistou recentemente que merece ser celebrado? Reconhecer e valorizar esses momentos é uma estratégia poderosa para renovar sua energia e se manter motivado em direção ao que realmente importa. Por fim, a constância e a perseverança são os pilares essenciais para manter a motivação ao longo do tempo. Embora muitos vejam a motivação como algo que aparece magicamente nos momentos de inspiração, a realidade é que a verdadeira motivação é construída através da repetição diária de esforços. Não é a inspiração súbita que leva ao sucesso, mas sim o compromisso de continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis e os resultados parecem distantes. Muitas vezes, o grande erro é acreditar que conquistas significativas são alcançadas rapidamente, em um golpe de sorte ou por meio de um único esforço monumental.
No entanto, grandes realizações são, na verdade, o resultado de uma sequência de pequenos passos, executados de forma consistente ao longo do tempo. Isso é algo que a maioria das pessoas que alcança o sucesso entende. A paciência e a persistência são mais poderosas do que qualquer explosão temporária de esforço. É como construir um muro, tijolo por tijolo. Pode parecer que o progresso é lento e insignificante no início, mas à medida que você coloca cada tijolo, o muro começa a tomar forma. O mesmo acontece com qualquer objetivo. A motivação surge da sensação de progresso, mas esse progresso só aparece quando você mantém a constância, independentemente de sentir ou não vontade de continuar naquele dia específico. E aqui entra um conceito fundamental: nem sempre você vai se sentir motivado. E tudo bem. Nos dias em que a motivação parece ausente, é a constância que assume o comando. Pessoas que mantêm a disciplina em seus esforços entendem que, em muitos momentos, o simples ato de aparecer, de fazer o trabalho, de dar mais um passo, é o que realmente importa. A motivação pode vacilar, mas a constância é o motor que continua a mover você para frente. Pense em grandes atletas, artistas ou empreendedores de sucesso. Todos eles têm algo em comum, uma capacidade inabalável de perseverar, mesmo quando as recompensas imediatas não são visíveis. Esses indivíduos não são diferentes de nós, eles também experimentam momentos de dúvida, cansaço ou frustração. A diferença é que eles continuam, dia após dia, independentemente das circunstâncias. E isso nos leva a uma reflexão importante. O que você está fazendo para manter a constância no seu dia a dia? Como você lida com os dias em que não se sente motivado? Uma das estratégias mais eficazes para manter a constância é criar hábitos e rotinas que te mantenham no caminho, independentemente de como você se sente. Quando algo se torna um hábito, você faz automaticamente, sem precisar gastar energia mental para decidir se vai ou não agir. Essa é a beleza da constância, ela elimina a necessidade de depender exclusivamente da motivação, que é volátil. Uma maneira prática de cultivar essa constância é dividir seus objetivos em pequenos passos diários, para que cada tarefa pareça gerenciável e menos intimidadora. Ao fragmentar o grande objetivo em ações menores e mais alcançáveis, você reduz a probabilidade de procrastinação e aumenta as chances de manter o ritmo. Mesmo nos dias em que você está desmotivado, dar um pequeno passo é melhor do que não fazer nada. É assim que a constância constrói o progresso a longo prazo. Outra estratégia poderosa é monitorar e celebrar o progresso, como mencionamos antes. Pequenas vitórias ajudam a reforçar a ideia de que você está avançando, o que alimenta a motivação para continuar. Mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis no grande quadro, esses pequenos sinais de progresso fazem toda a diferença na manutenção da constância. Agora, reflita: o que você está fazendo para manter sua constância nos momentos de dificuldade? Como você se organiza para garantir que, mesmo quando a motivação estiver baixa, você continuará se movendo em direção aos seus objetivos? Talvez seja a hora de implementar pequenas mudanças na sua rotina, como criar hábitos que sustentem seu progresso ou adotar estratégias que te ajudem a seguir em frente, independentemente das circunstâncias. Lembre-se, a vitória não vem apenas para aqueles que começam, mas para aqueles que persistem até o fim. O caminho pode ser longo e cheio de desafios, mas a constância é o que transforma pequenas ações diárias em grandes conquistas ao longo do tempo. Então, hoje falamos sobre como a motivação pode ser efêmera, a importância de não focar apenas nos resultados, e como a perseverança é essencial para nos mantermos no caminho certo. Agora, quero te convidar a se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar esse vídeo se você curtiu o conteúdo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo temas que vão te ajudar a se desenvolver cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, continue motivado e siga em frente.